ao engenheiro Eduardo Moreira. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Senhoria tem a palavra. Alô, agora sim. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer o convite dos senhores deputados, deputadas. Queria dar aqui meu bom dia a todos na mesa. Dizer que, para mim, é uma novidade estar participando de uma forma tão intensa de um debate político de tamanha importância como esse da reforma da Previdência. Isso aconteceu meio que de sopetão na minha vida. Eu comecei a expor a minha opinião de uma forma, talvez, mais enfática nas minhas redes sociais, nos meus textos, nos meus artigos. E, quando eu vi, eu estava sendo chamado para falar nas assembleias, para falar no Senado. E tudo isso está sendo meio que novo para mim, né? Junto com isso, veio muita gente que falava que, poxa, aquilo era muito bacana, e muita gente que começou a me agredir de um jeito que eu nunca imaginei na vida que seria agredido, né? E lidar com esse ódio, assim, foi uma coisa nova para mim. Santo Agostinho já diria, nec major in laude, nec minor in vitupério. Nem somos maiores com os elogios, nem somos menores com as críticas, né? A gente é o que a gente é. E é isso, o que eu sou, as conclusões que eu tenho para oferecer aos senhores hoje, lembrando da importância da gente tirar esse debate do âmbito pessoal. A gente tem que entender por que estamos todos aqui. Eu acho que todos nós estamos aqui, talvez cada um tenha a sua definição para essa frase, mas querendo um Brasil melhor. E se queremos um Brasil melhor, e a gente entra numa disputa pessoal, pode ser que a gente ganhe uma disputa pessoal e não dê a chance daquela pessoa sequer expor os argumentos que ela tem, que podem ser melhores do que os seus. Então, quem perde a disputa pessoal, mas ganha no argumento, essa pessoa sai vitoriosa. Quem ganha a disputa, quem perde essa disputa, por exemplo, eu e Pedro, travamos um debate nas redes sociais aí ao longo das últimas semanas. Nada me fez aprender tanto sobre a reforma da Previdência como esse debate que a gente travou. O Pedro, um super especialista no assunto, e um cara que me puxou para cima. Eu fui sócio durante muito tempo do Thiago Camilo, aquele judoca, e o que fez o Thiago Camilo ser o judoca que ele foi ter o Flávio Canto, como um rival que ele tinha e que um sempre tentava fazer o outro saber mais daquele assunto. Então, o Pedro me fez estudar várias coisas, até mudar algumas ideias que eu tinha, e eu acho que isso é o que vale. Porque se o argumento do Pedro for melhor que o meu argumento, eu perco a disputa, mas eu saio vitorioso naquilo que é o meu propósito, que é ter um país melhor. Então, eu estou aqui aberto a uma disputa de argumentos e trazendo esse alerta para a gente sair dessa disputa pessoal que tomou conta do país, exatamente para não dar espaço para o debate de argumentos. E a gente vai falar aqui sobre a reforma, e é engraçado que a gente vem aqui já esperando o seguinte, você é a favor ou contra a reforma? E eu sempre costumo perguntar, quando alguém vem dando a sua opinião, eu falo o seguinte, calma aí, de qual reforma você está falando? Você está falando da reforma que você recebeu no WhatsApp? Você está falando da reforma que você viu na manchete de Facebook? Você está falando da reforma que você viu na peça publicitária do governo, porque são, sim, peças publicitárias? Ou você está falando da PEC? Você leu a PEC? Ninguém leu a PEC. As pessoas que comentam sobre a reforma não leram a PEC. Eu nunca tinha lido uma PEC na minha vida, até ser tão exigido e ter que ler essa PEC. E isso é importante porque eu acho que antes da gente agir, existem passos que precedem a ação. Eu sou católico, mas gosto de estudar a filosofia oriental, e o budismo tem um caminho óctuplo. E o caminho óctuplo, um dos princípios, é a correta, direta e reta ação. Mas antes da correta, direta e reta ação, existem 3 princípios. O primeiro é a correta, direta e reta visão ou compreensão. Depois, a correta, direta e reta intenção, que só pode acontecer depois de uma visão correta.
Depois, a correta, direta e reta comunicação. E aí, então, a ação. E eu acho que a gente está debatendo e querendo decidir sobre essa reforma sem sequer ter uma visão correta de país. Começando por nós aqui. Olha o grupo. Quantos negros nas primeiras 5 fileiras desse auditório? Qual a relação entre homens e mulheres nessas primeiras 5 fileiras desse auditório? Somos um país que toma as decisões majoritariamente com ricos, brancos e homens, para um país que é, na sua maioria, de mulheres, negros e pobres. E quando eu vejo a discussão da reforma da Previdência, os senhores me permitam dizer, eu vejo uma insensibilidade de pessoas que estão discutindo de dentro de um escritório, que estão olhando para linhas e fazendo o seguinte, dá para tirar 5% daqui, sem saber o que quer dizer o dá para tirar 5% daqui. Veja que a gente debate uma reforma onde sequer a gente sabe responder a primeira pergunta de uma forma clara, que é, existe déficit ou não? Aqui são algumas manchetes que eu peguei no Google, e você vê todos os números diferentes, apesar de, claro, um falar do regime geral, o outro fala da Seguridade Social. Na internet você vê 190, 290, 100. Até que pouco tempo atrás o governo falou que o número oficial era 290. E ontem, na apresentação do secretário, o número que aparece é 260. Não dá para decidir uma coisa tão importante, que faz diferença, como poucas que se decidem aqui, na vida de 100% dos brasileiros, sem ter convicção, correta visão da situação que a gente passa. E aí, no próximo slide, eu trago primeiro o que diz a Constituição. A gente não pode se esquecer da nossa Carta Magna. E a Constituição, ela é clara no artigo 194, falando da Seguridade Social, que engloba saúde, previdência e assistência social. E ela diz que a Seguridade Social ela tem uma diversidade de financiamento. E de onde vem essa diversidade de financiamento? Vem no artigo 195, das contribuições do empregador, que é a empresa, e das contribuições do empregado. Das contribuições sobre o faturamento da empresa, das contribuições sobre o lucro da empresa, das contribuições sobre concursos e prognósticos. E cria-se toda uma estrutura, vejam bem, de contribuições com fins, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Nem se quisessem ser mais claros, seriam. Contribuição social sobre lucro líquido. Então, existe uma Seguridade Social, e aí a gente tem que se perguntar, para que existe a Seguridade Social? Para dar dignidade para as pessoas, quando elas não têm mais a condição de oferecer algo em troca dessa dignidade. A gente vive no país, um dos países que mais concentra os meios de produção e as terras do mundo. A maior parte desse país não tem acesso aos meios de produção e às terras, e vive tendo que oferecer a sua força de trabalho para quem lhe oferece essa oportunidade de gerar a riqueza que ele vai acumular, ficando com quase nada daquilo. Essa pessoa, ela passa a vida inteira sem ter acesso a esses meios de produção. E quando ela fica mais velha, a força de trabalho que ela tem para oferecer simplesmente acaba num dado momento. E é para isso que existe a Seguridade Social, para a pessoa que é deixada sem a força de trabalho e sem os meios de produção, ela poder fazer alguma coisa para poder ter uma qualidade digna de vida, como garante a Declaração dos Direitos Humanos, nos artigos 22 e 25. Para isso existe, a gente tem que se perguntar aqui, para que existe a Previdência Social? E essa é uma pergunta importante para a gente fazer, porque ninguém aqui vai precisar de Previdência Social para viver. Ninguém aqui vai precisar de assistência social para viver. Todos aqui somos capazes de formar poupança. A maior parte de nós aqui temos acesso à propriedade dos meios de produção, temos acesso às terras.
A gente não entende o que é ter esse problema de acordar e falar o seguinte, e a partir de hoje, como é que eu me viro? É para isso que existe a Previdência Social. E aqui, olhando, para ser justo, as três visões, existem várias visões, mas as três visões predominantes que existem sobre o déficit da Previdência. Aliás, eu aprendi nessas minhas pesquisas que déficit não tem acento, apesar da imprensa só usar com acento, né? A nova regra ortográfica diz que déficit não tem acento. Então, a imprensa erra até nisso, né? Então, quando você olha as três visões que existem sobre o déficit, a primeira delas, que eu coloquei lá em cima, é a visão que considera as receitas e despesas que estão descritas na Constituição Federal. A segunda, a que é a azul, né, é a contabilidade que o governo faz, onde ele inclui, além dessas receitas e despesas, ele inclui as receitas e despesas do RPPS, que é o regime próprio dos servidores da União, e inclui também o regime dos militares. E aquela cinza é aquela conta que muita gente faz, e essa, não sei de onde tiram, que não está em Constituição, não está em lugar nenhum, que é o seguinte, deixa eu ver com quanto as pessoas contribuem, empregado e empregador, e quanto que as pessoas recebem, que seria o déficit da Previdência Social, das contribuições diretas ali. Quando você olha os três, eu quero que os senhores e senhoras vejam isso aqui, porque isso aqui é importante. Olha esse gráfico. Ele vem de 2005 a 2014, plano. Ele vem de 2005, até na visão da contabilidade do governo, ele vem quase que plano. Em 2014, ele mergulha para baixo. Por que ele mergulha para baixo em 2014? Porque começou a aparecer um monte de velhinho pedindo aposentadoria. Em um ano começou a pipocar velhinho no Brasil. Todas as pessoas entraram no mercado do trabalho em 1980 e fizeram 35 anos ali de contribuição. É claro que não. Nenhuma mudança tão brusca assim pode acontecer só por mudança demográfica. É impossível. E de onde vem, então, essa mudança? Vem do desaquecimento da economia, vem do déficit das contas públicas como um todo. Veja bem, isso aqui é o resultado primário do governo. Isso aqui são dados oficiais, do site do Tesouro. Veja que o resultado primário, e resultado primário já é uma coisa que é interessantíssima, né? Exclui os juros. Por quê? Não, juros a gente não discute. Juros tem que ser pago. Ué, por que a gente não discute juros? O brasileiro é engraçado, a elite brasileira é engraçada, porque é o seguinte, quando a elite brasileira deve para o Estado, ela pode renegociar. Tem refis, tem todos os tipos de renegociação. Quando o Estado deve para a elite, não fale em renegociar. Não aceito renegociação, porque isso é calote. Uma dívida que foi construída historicamente de uma forma absolutamente cruel. Veja que a dívida que o Estado contraiu foi para construir uma infraestrutura que serve à nossa elite. O Estado se endivida para levar luz, levar asfalto para a fábrica e para a casa do rico. Não leva para a periferia, não leva para a pessoa mais pobre. Então, é como se o rico conseguisse construir a estrada que ele precisa, é como se ele conseguisse construir a instalação elétrica que ele precisa, pior do que sem gastar um tostão. Ele empresta dinheiro para o governo, que é ele que empresta, o governo constrói, e aí o governo tem que devolver o dinheiro para ele e juros. Ele ganha para construir as coisas para ele. É como se você quisesse ter uma casa e falasse assim, eu quero ter uma casa. Então tá bom, toma aqui uma casa, e você vai ganhar 10 mil reais por ano para ter essa casa. É isso. O nosso Estado, historicamente, ele fez isso. E aí, é essa dívida que consome a maior parte dos nossos recursos. E é essa dívida que a gente desesperadamente luta para poder servir de alguma maneira. E tem um motivo, a gente verdadeiramente se tornou refém dessa dívida, e eu vou falar isso adiante. Então, eu faço aqui um exercício rápido, eu não vou passar por ele, eu já passei na minha apresentação do Senado, porque eu quero passar para os outros slides, e o tempo aqui ele vai passar rápido, que é o seguinte, eu faço um estudo, se a gente tivesse crescido a partir de 2014, 2% ao ano, que é uma taxa que é medíocre em relação aos nossos pares, que é uma taxa de crescimento que é metade do que o Brasil cresceu entre 2005 e 2013, quando a gente teve a maior crise dos últimos tempos no mundo, que a gente cresceu 3,8% na média, se a gente tivesse crescido metade, a gente estaria falando aqui de um superávit
de mais de 100 bilhões de reais para o governo. Talvez não estivéssemos tendo essa discussão aqui. Por quê? Porque o crescimento teria feito isso. Mas aí a gente vem e se faz a pergunta, que é a pergunta-chave, que é a pergunta que está fazendo toda essa discussão existir. O déficit da Previdência freia a economia? Ou é a economia que gera o déficit da Previdência? O que acontece? Voltando para a história que a gente falou do endividamento do Estado. A gente passou a viver no Brasil uma concentração dos meios de produção, todos na mão de pouquíssimas pessoas. E essas pessoas foram passando de geração para geração, esses meios de produção. E enquanto os mais pobres, os trabalhadores, eles passaram a ter como única forma de sobreviver oferecer a sua mão de obra por aquilo que lhe fosse oferecido em troca para os meios de produção. Isso foi tornando as pessoas que são donas dos meios de produção cada vez mais afastadas do processo produtivo. Um dono de empresa hoje, um rico de empresa hoje, o que ele estuda? Administração. Ele estuda como dar ordens, como gerir. Ele não sabe pôr um tijolo em cima do outro, ele não sabe se a alface dá na terra ou dá na prateleira do supermercado. Ele não sabe talhar uma madeira, ele não sabe produzir nada. Mas 70% do que ele é explicado pelo que o pai dele era. Não existe meritocracia nenhuma no Brasil. Onde existe desigualdade, não existe meritocracia. Leia o relatório da OCDE, A Broken Social Elevator. É a OCDE que fala isso. E aí o que acontece? Ele se afasta do processo produtivo. Quando se afasta do processo produtivo, duas coisas acontecem. A primeira é o seguinte, a ambição dele passa a não ter limite. Porque quando ele faz parte do processo produtivo, psicologicamente, Erich Fromm fala isso, o psicólogo americano, ele sabe que ele tem um limite do quanto ele consegue produzir para ficar rico. E quando o que ele acumula de riqueza não depende da capacidade dele, qual o limite para ele ficar rico? Não tem. É o de quantas pessoas ele consegue ter para poder gerar riqueza em cima deles, ou explorar, se você quiser. E aí ele passa a ter uma situação de muita força e muita fragilidade. Qual a situação de muita força? A situação de muita força é a seguinte, todos dependem de mim. Eu tenho que dar permissão para as pessoas poderem gerar riqueza. Qual a situação de fragilidade? Se as pessoas decidirem não gerar riqueza, ele não é nada. Ele não vale nada. E aí, quais são os cuidados que ele tem que ter? Eu não posso dar acesso aos meios de produção para as pessoas, porque eu não sei produzir riqueza. E como é que ele faz isso? Primeiro, proíbe essas pessoas de se juntarem. Enfraquece os sindicatos, proíbe as associações, mina as greves. Qual a segunda coisa que ele faz? Nunca deixe a taxa de juros, é esse o motivo da taxa de juros ser alta no Brasil, não é um motivo que a gente ouve há décadas aqui, que é só para enriquecer os bancos, é também, mas qual o motivo? Não fazer com que o dinheiro que uma pessoa que não tem os meios de produção consegue pegar emprestado, venha numa taxa menor do que o que ele consegue gerar de riqueza, comprando o meio de produção. Porque como ele sabe produzir riqueza, ele compra o meio, vai pagando no tempo, ele compra, por exemplo, uma terra, compra uma máquina financiada, vai pagando no tempo, a riqueza que ele gera é maior do que a taxa que ele tem que pagar, ele troca de lado e passa a ter o meio de produção. Você quer fazer o Brasil crescer? Distribui melhor os meios de produção, dá acesso às pessoas a poderem comprar os meios de produção, a poderem ter a propriedade dos meios de produção. Agora, isso seria o terror para as pessoas que mandam e desmandam na economia desse país. Então, mantenha os juros altos, os juros da ponta. Não é nem os 6,5%, não, é os juros que a pessoa tem na ponta. E aí, você fala o seguinte, hoje somos reféns da iniciativa privada. Somos, porque só existe uma maneira de crescer, investindo. Não existe como crescer sem investir. Crescer significa gerar nova riqueza. E nova riqueza só existe abrindo mão de uma riqueza prévia. Você quer uma espiga de milho, você tem que abrir mão de um grão de milho, você tem que abrir mão da água, você tem que abrir mão do seu trabalho. Não existe riqueza que surja sem riqueza que você abre mão antes. E essa riqueza que você abre mão antes só pode vir de dois lugares, do poder público ou da iniciativa privada. E ao longo dos últimos anos a gente estrangulou a capacidade do poder público de investir. Seja através do endividamento, que a gente falou, seja através da emenda constitucional 95,
que simplesmente proíbe o poder público de investir além daquilo que ele investiu num dos anos piores que ele teve. E aí sobra toda a capacidade de investimento e de crescimento na mão da iniciativa privada. E aí a iniciativa privada fala o seguinte: vocês são meus reféns, agora aceitem as minhas regras. Quero mais isenções, quero impostos menores, quero melhores condições, quero pagar menos um dos meus insumos, que é a mão de obra, eu quero menos direitos para os meus trabalhadores, e a gente fica nessa cilada que a gente está, nesse checkmate. E, realmente, se passar a Previdência, a gente vai ver, ao longo dos próximos anos, um crescimento, um tímido crescimento, porque o empresário brasileiro vai chegar e vai falar o seguinte: agora eu tenho uma mão de obra de graça, porque o maior desemprego de todos. Tem um governo que abaixou meus impostos, tenho um empregado que não tem encargo, não tenho mais que me preocupar com mão de obra que as pessoas têm que trabalhar até os últimos dias da vida dela, então agora eu vou investir. Agora eu invisto, porque agora eu não tenho o menor risco. Mas é aquele voo de galinha, não é o crescimento estrutural, não é o crescimento que gera riqueza de verdade. Então, sim, essa reforma da Previdência, ela vai fazer com que, ao longo dos próximos anos, o Brasil tenha um crescimento marginal, mas o mesmo crescimento marginal que já tivemos em vários momentos da nossa história e que foram incapazes de tirar o Brasil da condição de país mais desigual do mundo, que é que ele ocupa hoje pelo World Inequality Report. E de onde vem esse dinheiro que está sendo economizado para poder ser investido nesse crescimento? Doutor Eduardo, eu peço que Vossa Excelência... Conclua, né? Vossa Senhoria vai caminhando para o fim. Então, vamos lá. Quando a gente olha o que o governo mostra, e isso foi mostrado ontem aqui, 84% da economia vem ou do regime geral ou do BPC e do abono salarial, de pessoas que ganham até o teto. Ninguém aqui é privilegiado, absolutamente ninguém. Só que ninguém está falando do seguinte, da outra linha que tem lá no final da PEC, que é entre o 11º e 20º ano, é só diminuir um do outro. Quando você olha entre o 11º e 20º ano, você vai ver que 94% da economia vem dessas pessoas onde não existe nenhum privilegiado. Você vai ver que as alíquotas maiores para os super salários vão passar a responder por 0,4% do total. Nada. Você quer uma proposta? Eu sou mais radical até do que as pessoas que são a favor da reforma da Previdência. Eu sou mais radical em relação a essas alíquotas. Eu sou a favor do seguinte: servidor que ganha acima de R$39 mil, a alíquota é 100% acima disso, porque isso é o teto constitucional. Agora, para isso, tem que ter coragem. E não pegar e cobrar uma alíquota para quem ganha acima do teto constitucional, para legitimar aquilo e não fazer o que tem que ser feito, que poderia gerar uma economia muito maior. E o problema é o seguinte: é assim que está sendo vendida. Esse foi o e-mail que eu mais recebi nas minhas redes sociais. Um e-mail de um partido, tá? Eu tirei o nome do partido para não entrar em confusões desnecessárias aqui, mas que todo mundo me mandava, que era o seguinte: velha aposentadoria. Aí mostra você com uma seta enorme, R$1.420. Nova aposentadoria, você com 5.830. E as pessoas que a gente aprendeu até ódio, quem? Os políticos, os juízes, os supersalários, todos diminuindo. Eles só esquecem que eles escrevem numa letra bem clarinha ali em cima o seguinte: benefícios médios contra benefícios máximos. Eles estão comparando laranja com banana, porque o médio vai diminuir das pessoas. Claro que vai diminuir, se elas vão ter que trabalhar mais tempo, se elas vão ter que receber menos. E eu tinha mais coisa aqui para mostrar, mostrando a pobreza no Brasil e no mundo, dizendo que no Brasil a gente tem uma população idosa que tem uma taxa de pobreza igual ao dos países desenvolvidos do mundo, e a gente tem uma população jovem muito pobre. A gente resolveu um jeito de acabar com a desigualdade. Como? Vamos fazer os velhos ficarem pobres também. Acabamos com a desigualdade no país. Essa é a solução dessa proposta. E aqui, falando o seguinte, a gente tem que pensar que existe um novo mercado de trabalho onde tudo está mudando. O tempo de recolocação é muito maior. As pessoas passam mais tempo desempregadas, passam mais tempo na informalidade. Vai ser cada vez mais difícil comprovar o tempo. E eu vou finalizar agora e depois eu continuo nas perguntas e respostas, dizendo o seguinte: uma das boas coisas desse nosso debate, Pedro, foi que a gente viu algumas coisas em comum. Uma das coisas em comum é o seguinte: o Pedro falou, esse que está muito já na mesa, do BPC e da aposentadoria rural, que, aliás, queria fazer um comentário, se realmente o governo colocou isso para negociar
Haja crueldade, negociar com vida de pessoas, e se passa. É isso aí? Se passa, você mata um monte de gente? Então, essas duas coisas a gente viu que tinha em comum. A capitalização, nós dois vemos um problema enorme na transição para a capitalização. Eu até entendo a capitalização como um dos pilares, onde você tem o pilar que é o universal, onde todos têm alguma capacidade de sobreviver na sua velhice. Algumas pessoas têm o contributivo e têm a capitalização para poder complementar. Nisso a gente concorda também. E o último ponto, que não está sendo falado, que me surpreendeu quando você falou que você também é contra, que é aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição. Isso é um absurdo. A gente aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição vai fazer com que um contingente enorme de pessoas mais pobres, que hoje conseguem se aposentar com 65 anos de idade, que elas tenham acesso a essa aposentadoria. E a gente vai cada vez mais migrar a situação dessas pessoas de uma previdência social para uma assistência social. Eu tenho algumas ideias para dar, minhas, que vão até em linha com o que você acredita, mas eu vou deixar para quando vierem as perguntas eu concluir. Agradeço o espaço, agradeço o respeito de todos vocês, agradeço o bom debate que você travou comigo, Pedro, e tudo que eu aprendi por conta do bom debate que você travou comigo, e me sinto honrado e talvez não à altura de pessoas tão sabidas e tão letradas como existem nessa sala. Obrigado aí pelo tempo de vocês.